Fala pessoal, vamos hoje conversar e hoje nós vamos ter história aqui, hein? Olha só o que eu tenho aqui, um vinho brasileiro antigo, bem antigo eu diria, né? Um vinho feito com a uva Taná da safra 2002, cara, ou seja, estamos em 2024, esse vinho tem 22 anos. Deixa eu te mostrar o rótulo aqui, ó. Aí, ó, tá aí Dom Giovanni. Esse é o Taná. A Dom Giovanni é uma vinícola que fica lá em Pinto Bandeira. Pinto Bandeira é uma região ali próxima de Bento Gonçalves. Você vai, se você estiver lá na região, você vai chegar em meia hora, no máximo, vai, 20 minutos, 15 minutos, por aí. E é uma região muito bonita. Eles fazem espumantes muito bons. Tem inclusive uma DO, né, denominação de origem de espumantes, e a Dom Giovanni é uma vinícola tradicional, né, uma vinícola que está lá há muito tempo, e eles fazem vinhos, né, há muito tempo. A história da Dom Giovanni é muito interessante, né, a família era proprietária da Dreyer, e eles então venderam a Dreyer, começaram a Dom Giovanni, e tem um enorme conhecimento aí não só sobre vinhos, mas da região, de como, né, fazer no melhor lugar e tal, e escolheram lá então a região de Pinto Bandeira. E eu acho muito interessante porque a Dom Giovanni tem alguns vinhos antigos que eles guardaram lá. Se você tiver oportunidade, né, for visitar a Dom Giovanni, é uma visita muito legal. Eles têm inclusive uma pousada lá. Você pode comprar as safras antigas lá. Tem Cabernet Franc, a especialidade deles é Cabernet Franc, mas não que eles não sejam bons em fazer outras coisas, como eu tô vendo, pelo menos aqui, nesse Taná mais antigo que eles têm lá. E eu quero degustar aqui com vocês para a gente conversar sobre o que esperar de um vinho antigo. Quando você vai beber um vinho como esse, qual é a sua expectativa, qual a expectativa que você deve ter, né? O que você vai provavelmente encontrar no seu vinho se ele não estiver estragado. E a gente já fala sobre isso, tá? Bom, então, só concluindo, esse aqui é um Taná brasileiro, lá de Pinto Bandeira, 2002, 22 anos. A Dom Giovanni tem outras safras também, eles vendem lá, inclusive uma caixa lá que tem várias safras e tal, né? E esse aqui, 2002, acabei de abrir, coloquei ele aqui na minha taça, já provei um pouco, nossa, ele já mudou, já provei, tem o quê? Uns 15 minutos que eu abri? Nossa, já mudou muito. Tá muito interessante esse vinho. Bem, por que eu estava falando sobre o que esperar quando abrir se o vinho estiver bom? Porque um vinho, todos os vinhos, eles têm uma vida, tem um tempo de vida. Pode ser um tempo de 2, 3 anos, pode ser um tempo de 10 anos, de 15 anos, 20 anos, pode ser 100 anos. O que vai diferenciar isso? São vários fatores para você saber se o vinho tem potencial para ser guardado ou não. Alguns deles são o vinho ter bons taninos, ele tem uma boa quantidade de taninos, tem uma boa quantidade de acidez, a acidez é importantíssima para que ele possa ter uma longa guarda, ter uma boa quantidade de açúcar residual, todo vinho tem um açúcar residual, mas tudo muito bem integrado e de preferência que passe por barrica, porque a barrica vai aportar um pouco mais de tanino, vai dar uma arredondada nesse vinho, vai dar um corpo para que ele possa ser guardado. Só que só isso não significa que um vinho pode ser guardado por muito tempo. É preciso que a uva seja muito boa, que o enólogo seja muito bom e que ele tenha já tudo isso preparado, porque senão imagina que qualquer uva que tenha boa acidez, bom tanino, ela pode ser guardada por muito tempo. Não é verdade. E outra coisa importante, isso nós estamos falando dos tintos. Quando a gente fala de brancos e rosés, brancos então que praticamente não tem tanino, o rosé que tem muito pouco tanino, são raríssimos os vinhos de guarda brancos e rosés. Tintos você vai encontrar mais, tá? Por quê? Porque falta estrutura, falta corpo para ser guardado por mais tempo. Então, o que pode acontecer? Por a minha sorte não foi o que aconteceu aqui, mas o que pode acontecer se você guardar um vinho por muitos anos, por 22 anos, e for abrir depois?
pode ser que o seu vinho esteja estragado. Seu vinho já esteja morto, como a gente gosta de dizer. O que é um vinho que já passou, que já acabou a vida dele? É como a vida nossa mesmo, né? A vida das pessoas. Você nasce, cresce, desenvolve, evolui, estabiliza, começa a decrescer e até uma hora que você vai embora, né? E a mesma coisa acontece com os vinhos. Então, pode ser que você abra um vinho, ele esteja completamente sem aroma, sem sabor, sem acidez, ou ele esteja com sabores muito, até avinagrados, pode ser que aconteça, mas muito terrosos, nada agradáveis. E isso significa que você perdeu o vinho, significa que você talvez tenha passado do tempo. Mas, como eu disse, para minha sorte, não foi o que aconteceu aqui. Esse vinho está inteiro, está impressionante esse vinho aqui. E, via de regra, o que vai acontecer quando você tiver um vinho mais velho, um vinho mais evoluído, bom, né, que não esteja estragado, na sua taça? Você necessariamente, obrigatoriamente, vai encontrar aromas terciários. O que são os aromas terciários? Bom, vamos relembrar o que são aromas primários e secundários e a gente chega no terciário. Aromas primários são os aromas da uva, né, que vem junto com a uva. É o aroma, é o DNA da planta. Então, uma Cabernet Sauvignon, ela tem aromas de frutas vermelhas, ela tem um aroma de um pouquinho, um leve toque vegetal, ela lembra bastante cereja e por aí vai, né? Os aromas secundários são os aromas que vêm com a fermentação. Quando a uva é colocada no tanque e são inseridas leveduras e essas uvas começam a fermentar por conta da levedura, elas começam a se transformar. Essa, inclusive, é a beleza do vinho, né? Do vinho, principalmente do vinho fino, do vinho de uvas viníferas, como a Taná, por exemplo, essa que a gente tem aqui. A uva começa a fazer essa fermentação e ela começa a mudar. Ela começa a se transformar. E isso é demais. E aí então vem esses aromas secundários. E os aromas terciários, eles vêm da evolução do vinho. A evolução em barrica, a evolução na garrafa, porque esse vinho, não sei quanto tempo ele passou, mas digamos que ele passou 1 ano na barrica. Ele passou, sei lá, menos de 1 ano para ser feito, né, para ser fermentado. Digamos que seja 1 ano na barrica. Vamos somar tudo, que tenha dado 2 anos, um pouquinho mais tempo na barrica e tal. Só que ele passou mais 20 anos na garrafa. Esse vinho tem 22 anos. Então, dentro da garrafa existe uma evolução também, tá? E, aliás, um parênteses. Se você for abrir um vinho antigo e pode ser que você já descubra se o vinho tá bom ou tá ruim já de cara quando você tirar a rolha. Se essa rolha, olha só como é que ela tá, ela tá inteira, tá totalmente fechadinha, tudo certo, não tem nenhuma pontinha de vinho em cima. Sabe quando você tira a cápsula, você olha a rolha por cima, se tiver tudo molhado de vinho, já é sinal de que você tem um problema. Por quê? Porque para sair vinho, entrou ar. Entrou ar, começou a oxidar, você perdeu o seu vinho, tá? Nesse caso aqui, olha, essa rolha tá perfeita. Para abrir esse vinho aqui, eu usei um saca-rolhas diferente, que é um saca-rolhas tipo pinça, que é esse daqui. Esse aqui, inclusive, tem dois estágios, não precisa, tem alguns que não tem essa espiral. Esse tem, mas olha, o mais importante é essa pinça. Você coloca ela lá vai colocando dentro do gargalo, né? Coloca nas 2 pontinhas assim, e depois você puxa devagarinho e a rolha sai presa aqui na pinça desse jeito aqui, tá? Então é importante se você for tomar vinhos mais antigos, talvez seja bom você ter um saca-rolhas pinça. Esse aqui custa um pouco mais caro, mas você encontra saca-rolhas desse tipo bem baratos na internet, aí você vai no Mercado Livre, aí você encontra, tá? É uma ferramenta útil para você aí, tá bom? Então, como eu estava dizendo, você vai encontrar certamente aromas terciários no vinho. O que são os aromas terciários? Esses aromas que vêm da barrica, como toque de madeira, tostado, fumo, tabaco, charuto, chocolate, terra molhada, todos esses nós, todos esses aromas, eles vão aparecer muito mais com o vinho com o tempo, né? Quanto mais tempo tiver, quanto mais evolução o vinho tiver, mais você vai perceber esses aromas.
É um pouco isso que eu encontrei aqui nesse vinho. Bom, esse aqui, esse Taná, né? Aliás, eu vou degustar aqui com vocês para contar, mas eu vou até colocar um pouquinho mais aqui para mim, porque, enfim, eu mereço, né? A gente sempre fala isso, né? Que a gente merece. Eu acho muito interessante que a Dom Giovanni é uma vinícola que eu conheço já há algum tempo, mas eu tive lá uma vez que eu estava tomando uma safra mais antiga lá, estava com o Daniel, meu xará, e eu perguntei para ele, eu falei, cara, a gente pegou um vinho que tinha uns 20 anos também, um Cabernet Franc. Eu falei, o que passa? Acho que tinha 30 anos, acho que era de 90, uma coisa assim. Eu falei, o que passava na cabeça do teu sogro? Era o sogro dele que fazia os vinhos na época, né? O que passava na cabeça do teu sogro para fazer esses vinhos? Será que ele imaginava que ele ia guardar esses vinhos por tanto tempo e que iam estar bons? E é claro que a resposta é não, né? Ele não imaginava isso. Eu tenho certeza que o pessoal, quando fez esse vinho em 2002, eu não tenho dúvida que eles não pensavam em guardar por 22 anos esse vinho, por mais de 20 anos, vamos dizer assim. Não tinha nenhum preparo tão grande, mas a uva era de boa qualidade, o enólogo era de boa qualidade também, e isso resultou, a rolha era de boa qualidade, isso é muito importante, isso resultou em você poder guardar o vinho por tanto tempo. O que, obviamente, é um risco, né? Você pode ter lá uma adega de vinagre, né? E como é que você faz, né? Não tem jeito. Então eles foram abrindo aí ao longo do tempo e foram percebendo que os vinhos tinham potencial de guarda e foram guardando, né? Não vai saber há quanto tempo esse vinho vai ficar. Vamos ver como é que esse vinho tá aqui? Olha, ele no visual, obviamente ele já tem uma cor mais acastanhada, né? Ele vai perdendo cor. Se você comparar com um Taná, pega um Taná brasileiro mesmo, de qualquer, um Taná, você vai ver que ele é super escuro, né? Um Taná jovem, né? Eu tô falando. Ele é super escuro, bem denso. Esse aqui não, esse aqui já tá clarinho. Esse já tá bem, com as bordas bem atijoladas, assim. Da idade, o que tá certíssimo é isso que deveria acontecer. Se eu tivesse um vinho super escuro aqui, com aromas de cereja, tudo muito jovem, eu ia até duvidar que esse vinho tinha 22 anos. Isso aqui tá super condizente. É igual um cabelinho branco quando você vai ficando mais velho, né? É condizente aí com a etapa, né? E agora vamos então no nariz, vamos ver como é que esse vinho tá, e agora já deve ter mudado mais um pouco. Olha só, cara, esse vinho aqui, ele me traz aquela fruta. Ele tem um toque da fruta ainda, mas é uma fruta em geleia. Mas ele tem um toque que me lembra um caramelo, que é uma coisa assim impressionante, uma coisa demais. Me traz um caramelo, me traz um toquezinho de madeira. Cara, muito bom, muito bom. E o mais legal é que a gente tá degustando história, né? Você imagina, cara, 22 anos guardado esse vinho, é muito tempo. Por quantas coisas ele passou, né? Tá lá, guardadinho, paradinho. Vamos ver na boca agora. Olha, é claro que esse vinho já perdeu bastante tanino. O tanino dele já está bem amaciado, já está, né, já tá começando a relaxar, né? Mas você percebe o tanino. A acidez dele é uma acidez diferente. Não é aquela acidez vibrante, mas você vê que eu tô salivando. Não é aquela acidez que você fala, nossa, isso aqui, cara, não paro de salivar. Não, é uma sensação diferente na boca. Você tem um toquezinho mais evoluído, que lembra aí esse chocolate meio amargo, sabe? Uma coisa, assim, que eu diria mais diferente do que a gente está acostumado a tomar nos vinhos mais jovens, né? O final dele é impressionante, porque o que ele não tem de força na boca, não estou dizendo que ele é levinho, não é leve, ele é um vinho encorpado. Mas é um vinho que entra e já começa a ir embora. Só que ele vai embora e vai... Olha, ele ainda está até agora, eu estou sentindo ele na minha boca. Então, no final ali, no retrogosto, isso mostra uma característica diferente, é um formato diferente de se degustar, né? Não é, como eu disse, não é a mesma coisa de você tomar um Taná 2020, né?
22, imagina, seria uma potência. A gente está acostumado, a gente tem bastante vinhos desse tipo aqui no canal, né? Esse vinho aqui me traz outras percepções, outras sensações. Me traz também um pensamento de outras harmonizações. Eu, para ser sincero, eu gosto de degustar esses vinhos, às vezes até sem comida. Você vai fazer uma degustação com amigos, você tem uma garrafa especial como essa, eu acho que vale a pena você abrir, você provar, degustar, entender o vinho, sentir, perceber as mudanças que acontecem nele e depois você faz a tua harmonização, né? Pega um vinho mais jovem e vai jantar, né, com os amigos. Um ponto importante de te dizer desses vinhos é que o comportamento dos aromas e sabores é muito diferente também do comportamento de aromas e sabores de vinhos jovens. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar um Taná 2020 e abrir e colocar ele na taça, ele vai começar a abrir, ele está fechado, ele tem pouco aroma, ele vai abrindo, vai soltando aroma, soltando, ele fica por horas lá. Né? Ele vai melhorando, ele vai subindo. Claro que vai chegar uma hora que ele vai começar a perder também. Se deixar de um dia para o outro, pode ser que no dia seguinte você já não sinta tanto aroma e comece a estar um pouco oxidado. No caso dos vinhos mais velhos, vinhos mais evoluídos, é o contrário. Você pega o vinho, ele vai soltar bastante aroma e depois ele vai começar a cair rápido. Tá? O que é rápido? Eu não sei. Depende de cada vinho. Eu já tomei vinho que em meia hora perdeu tudo. Eram vinhos muito velhos mesmo. Então você abria, tomava, de repente você fala, cara, já tá indo embora, o vinho tá morrendo. Já tomei vinhos mais antigos que ficaram horas ali e foram modificando. Agora, a forma como eles mudam é que é muito legal. Porque um vinho jovem, quando ele vai evoluindo, você vai percebendo uma evolução, mas uma evolução devagar. Ele vai mudando, aquela frutinha, aparece um pouco mais de fruta, daqui a pouco começa a aparecer a barrica e tal, vai lentamente aí. Nesse aqui é uma loucura, ele vai, agora ele jogou um caramelo, daqui a pouco eu sinto um pouco de barrica, e ele vai com tudo, sabe? Vai com tudo mesmo. Então, essa é uma questão também muito interessante de você perceber nos vinhos. Olha, agora eu tô sentindo um pouco de álcool. Olha que interessante, cara. Aquele caramelo já se foi aqui pra mim e eu já tô sentindo uma coisa diferente. Então, o lance é o seguinte, se você tiver a oportunidade de tomar um vinho especial como esse aqui, é importante você ter eu não tô aqui por conta da logística aqui do negócio, da gente poder conversar, mas é bom você ter um decanter para você realmente decantar o vinho, tá? Porque um vinho, esse aqui eu não precisei até porque eu deixei ele em pé, tá? Para poder fazer o vídeo. Pode ser com o tempo que ele crie sedimentos, pode ser que esse tenha, eu não sei porque eu não agitei o vinho. Ele tenha sedimentos que fiquem na parte de baixo da garrafa. Por isso, se você joga tudo para um decanter, vai com calma, devagar, e o finalzinho você deixa que ficam aqueles sedimentos lá, tá? Esse aqui, quando eu terminar a garrafa, eu conto para vocês se tinha sedimento ou não. Ou se você deixar em pé, não tem problema. Mas ele não precisa aerar. Não é necessário. O decanter não precisa servir como aerador. Ele pode servir só como decanter mesmo, para você tirar as borras, tá? É importante você ter um saca-rolhas pinça, porque se quebrar e esfarelar tudo lá, é uma encheção de saco. Você tem que ficar peneirando, coando. Putz, isso aí dá um trabalho danado, todo mundo querendo beber o vinho. Você fica esperando você tirar pedacinho de rolha lá de dentro, tá? E abrir com cuidado, né? Vai com calma, devagarinho, serve e serviu, né? Para um pouquinho, pensa nesse vinho, entende a evolução dele, lembra de um vinho que você tomou da mesma uva, eventualmente do mesmo país, jovem, vê a diferença que tem, você vai ver como você vai aprender muito mais com esses vinhos. Então, é muito bacana, é uma experiência, olha, sensacional, que eu recomendo fortemente que você tenha. Em geral, esses vinhos não são baratos, eu nem sei quanto custa esse aqui lá na vinícola, você tem que entrar em contato com eles, mas não são baratos, tá? Por quê? Porque o cara guardou por 20 anos, né? Então ele precisa rentabilizar o negócio, né? Mas o que você pode fazer, que eu sempre dou a dica, é comprar e guardar. Eu mesmo, esse final de semana eu abri um vinho que tinha 7 anos, já é um tempo, e estava fantástico. Eu guardei ele por 5 anos. Eu comprei ele quando ele tinha 2 anos, né? Safra 2 anos depois, guardei por 5 anos e resolvi abrir agora. Quanto mais tempo você guardar, mais você ganha com isso.
Mas lembre-se de pesquisar bem, de entender se o vinho é de guarda, porque senão, meu, você vai ter uma adega de vinagre, hein? Não vai fazer isso que não vai valer o investimento. E normalmente esses vinhos de guarda são vinhos um pouco mais caros, mas a sensação vale a pena. Se você não quiser gastar muito dinheiro, convida uns amigos, junta, pessoal, porque é uma garrafa inteira. Então você pode dividir com várias pessoas. Eu costumo fazer isso com 3 amigos, fazemos em 4. A gente compra garrafas caras, garrafas principalmente lá de Bordeaux, da França e tal, e a gente então divide em 4 e degusta todo mundo, dá uma boa quantidade para cada um, a gente conhece o vinho e não gasta todo aquele dinheirão. Então pode ser uma dica para você também, tá bom? Olha, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí um comentário para mim, me diz o que você está achando, qual é a tua dúvida. Se você já bebeu um vinho antigo como esse, ou mais antigo, quem sabe, me conta aí. Vamos trocar experiências aí, trocar ideias sobre os vinhos mais envelhecidos. É isso aí. Parabéns pro pessoal da Dom Giovanni, Daniel, os meus amigos lá da vinícola, porque o trabalho vem sendo bem feito há muito tempo. Aqui, ó, a prova disso tá nesse Taná 2002 aqui. Então, valeu pessoal, obrigado, saúde e até a nossa próxima.